Pra aqueles que estavam esperando pra ver como ia ser a entrada da Tess dentro da guerra, a gente viu que tava indo tudo bem, só que agora com a conversa que ela teve entre os chifres gêmeos, parece que tudo vai ir de mal a pior. Então, se você tá curioso pra saber como isso vai acontecer, vem comigo que eu vou te falar sobre tudo isso agora. Beleza, quem falou mais, galera? Apenas pra começar, a gente vai estar falando que esse vídeo vai estar contendo spoilers, caso você ainda não tenha dado uma olhadinha na 9 ou no último capítulo que saiu da Webtoon. Então se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Já começando com o que rolou no capítulo passado, a gente viu que depois que o ator da Tess acabou meio que permitindo que ela entrasse dentro da guerra, ele explicou como ela ia poder atuar dentro da guerra, já que se ela não se comportasse, ela rapidamente seria trazida de volta. Fora que ela também precisaria da bênção dos próprios pais, além de várias outras coisas, sendo que nesse processo a gente vê que ela só tava aceitando tudo de boa, sem nem reclamar. Mas tudo isso a gente vê que não era bem o que Virion ia fazer, porque ele logo depois fala quando ele vai se encontrar com a Cynthia, que tava em coma nesse momento, que nunca ia tratar a sua neta como se fosse uma própria soldado, além de ele revelar todos os temores que ele ainda tava tendo em relação à guerra, e por causa disso ele não poderia voltar por um bom tempo, já que ele tinha sido escolhido pelo próprio Aldir para poder ser o líder do conselho. Desse modo a gente já descobrindo que ele tava se despedindo e encerrando o capítulo 167 de The Beginning After the End. Pra começar nesse capítulo 168 de The Beginning After the End, a gente já vê que a Tess estava meio que lutando com o seu pelotão bem nessa hora, pedindo para que um tal de Davos trocasse de posição com Stanard, coisa que não foi bem vista por esse tal de Davos, já que ele já pede para que ela tomasse cuidado, pois o avô dela não ia permitir que as coisas fossem bem para eles caso eles acabassem deixando ela se machucar. Mas a Tess também não deixa esse barato, porque ela não só protege o cara nessa situação enquanto uma besta ia meio que atacá-lo por trás, quanto também já cutuca a ferida, falando que perdeu as contas de quantas vezes teve que salvar o pescoço dele. E por causa disso, uma das amigas dela no pelotão acaba também falando que não seria bom esse tal de Davos começar uma batalha que ele não poderia vencer, bem na hora que ela já socava um dos monstros com duas manoplas gigantes. E na hora que uma das hordas estava se aproximando deles, é aí que a galera já pergunta do Stanard se ele já tinha achado o líder do bando, e ele já fala também que ainda não, fazendo com que a amiga dela acabasse pedindo para que eles recuassem, já que tinha muito deles naquela caverna e o pessoal deles não ia conseguir aguentar o rojão. E quando ela ouve isso, é óbvio que a Tess acaba aceitando aquela situação, pois eles sabiam que aquilo era uma missão de reconhecimento e não uma batalha na qual eles teriam que lutar de frente com o inimigo. Desse modo, eles recuando o mais rápido possível. E quando eles vão recuando e a gente acaba vendo eles massacrando algumas hordas para poder sair daquele local, o Davos acaba também falando que a galera que era utilizado nas técnicas de varinha, com certeza era sortudo por atacar a longa distância, o que com certeza tava mais do que na cara que foi uma alfinetada no Stanard. Mas depois que ele reclama disso, é que a Tess pede pra que pelo menos ele conseguisse incapacitá-los temporariamente, fazendo com que ele respondesse que ia fazer o seu melhor. E que ele diz isso, é aí que a Tess solta todos os seus espinhos e cipós pra poder prender todos os orcs e lobos e tudo que tava vindo pela frente, fazendo com que fosse aquele o momento preciso e certeiro onde ele ia poder utilizar o seu canhão, onde ele carrega com o núcleo de besta de mana. E é aí que a gente já vê entrando uma nova arma que a gente não pensava que poderia existir dentro de The Beginning After the End, pois armas mágicas, infelizmente, é uma coisa que o autor não costuma muito ter que abordar. E quando ele dispara, é que a gente vê tudo indo pelos ares, enquanto geral ficava feliz com aquela situação naquela hora, fazendo com que o Davos até perguntasse logo depois se aquilo era um feitiço, e o Stanard responde que sim, mas ainda assim pra ele era bem doloroso, porque o coice era muito forte durante esse disparo, o que fez com que a amiga Tess já pedisse para que ele treinasse mais com ela futuramente, o que o Stanard particularmente se nega pelo fato de a amiga da Tess ser completamente brutal em seus treinamentos. Aí na hora que a gente vê boa parte da galera se divertindo com toda aquela situação, é aí que a gente também já vê a Tess ficando aliviada e suspirando, falando que tava na hora de eles irem embora e era bom eles deixarem esse tipo de coisa para quando eles voltassem pro acampamento. E após a galera ver isso, é aí que a gente vê algumas opiniões meio divididas, porque por um lado o Davos estava doidinho para voltar, enquanto a Tess já sentia um arrepio na espinha, e o Stanard e a amiga da Tess sentiam meio que um certo desconforto, principalmente porque ele não tinha comido muito bem graças ao incrível cozinheiro que existia dentro do acampamento. E por causa disso é que o Stanard já tá com uma das suas incríveis cantadas pra cima da Tess, falando se seria
esse momento onde eles poderiam ter uma refeição que ela prepararia para os seus companheiros, coisa que até não parecia estar muito afim de fazer, principalmente depois dessa cantada que o Davos tentou passar para ela, o que fez com que a amiga dela tentasse parar o cara, meter a mão na cara dele por causa disso, e falando que se ele quisesse implorar por favor, seria bom ele pelo menos cobrir o rosto futuramente, mas o cara acaba meio que tirando essa de letra, falando que não era pra ela ficar com raiva só pelo fato de ele ser lindo, e é aí que ela também já revida falando que ela era baixinha, mas também podia ser super fofa, ao mesmo tempo que ela fazia aquela carinha de anjo pra Tessia, perguntando se isso não era verdade, e é aí que a Tessia também já não sabia o que fazer, o que pra completar, o Davos acaba falando que o Stanard no caso seria bem mais fofo do que ela nessa situação, já que ela seria o oposto de fofa, sendo pequena e bruta, e graças a isso é aí que a gente vê o Stanard pedindo pra que ele não envolvesse ele naquela briga, mas logo depois a Tess relembra eles que eles estavam numa masmorra e tinham que ficar de prontidão e estavam cobertos de suor, sangue, e por causa disso ainda precisavam ficar prontos, pois a aparência também no caso seria a melhor das coisas, já que eles estavam prestes a voltar pro acampamento. Aliás, é nessa hora que a gente vê ela falando que a melhor coisa nessa situação seria tomar um bom banho, bem na hora que a gente já vê eles chegando no portão onde precisava ser dado uma senha, e quando o portão é aberto, a gente pensa que pode acontecer algo incrível nessa situação, mas é só eles voltando pro acampamento, que estava sendo muito bem guardado. E depois que eles se separam para poder se limpar e até volta para ver como é que a galera tava, é que ela vê como tudo tinha mudado, pois o Davos estava acendendo uma fogueira enquanto boa parte da galera tava rindo daquela situação, e ela vê que tudo aquilo tava meio que bem diferente de como as coisas eram há 3 meses atrás, já que bem no começo parecia que nenhum deles conseguia se conhecer, onde enquanto ela pensava em tudo isso, é que a gente vê uma surpresa que ninguém esperava acontecer, porque a Ellen aparece para poder falar com a Tessia, enquanto a Elfa também já aproveita para apresentar boa parte da galera, que no caso seria o Stanard, a Petite e o Davos no processo. Só que quando ela faz isso, é aí que a gente vê boa parte da galera ficando constrangida pelo fato do Davos estar dando em cima da Angela descaradamente, fazendo com que também o cara já aproveitasse para meio que enfeitar o pavão, falando que ele era um membro de uma casa nobre e tal, um dos caras mais atraentes. E na hora que ele ia falando isso, a galera também já ia pegando e falando as contrapartes do cara, né? Que seriam que ele era o mais preguiçoso, o mais arrogante, o mais animado, principalmente por um motivo que eu acho que tava mais do que na cara que dava pra enxergar. E como vocês chegaram até aqui, e caso queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer esse tipo de conteúdo, seja de debate, ou seja de Bleach, ou então Solo Leveling, que tá voltando agora com o anime futuramente, além de outras obras, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem pra galera, e não esqueçam de ativar o sininho na hora das notificações, afinal, esse é um conteúdo que vocês sempre vão estar recebendo aqui, caso façam isso. E agora, sem mais delongas, vamos continuar. Depois que as apresentações foram feitas, é aí que a gente descobre por meio da Tess, enquanto ela tava pensando que o Davos era um prodígio em controle de mana e reflexos tão bons quanto um mago de alto calibre, bem na hora que a gente também descobre por meio da Ellen que a Petite no caso seria da família Red, e por causa disso é aí que a Petite fica meio que curiosa pra saber como a Ellie conseguiu descobrir esse tipo de coisa, e pelo que parece a família do Davos era servida pela família da Petite há gerações. Também teve o fato do que o controle de mana que ela tinha durante o corpo era bem impecável para uma pessoa da idade dela, mas eu acho que foi mais pelo fato da família, o que com certeza acabou deixando a garota bem envergonhada para aquela situação, fazendo com que a gente também descobrisse pelos pensamentos de que a Ellen estava tendo naquele momento que a família Red, pelo que parece, também era bem conhecida quanto a família Clarius, já que graças às suas técnicas de manopla e machado, isso fazia com que eles entrassem em destaque, principalmente porque por causa disso a Petite acabou sendo meio que criada como se fosse um homem na família, já que eles não conseguiram ter, pelo visto, outros filhos além dela, fazendo com que depois que o Davos fosse chutado direto de casa pro campo de batalha, ela acabasse vindo junto com ele de quebra. E galera, eu acabei de notar que o nome dela não é Petite, é Caria, principalmente porque ela também acabou sendo exilada depois de ser criada a vida inteira para ser o homem da família, que na visão da Tess fazia com que ele se tornasse um tipo de dupla bem peculiar, e ainda assim era meio estranho um grupo desse, já que mesmo que o Davos só se importasse com simplesmente ir atrás de mulher, ele ainda se preocupava com a Caria, que era sua amiga de infância, o que aliás também fez com que ela fosse o freio de mão para toda a burrice que o Davos fizesse na frente dos outros, já que ela também era uma cabeça dura, ríspida e meio que bem animada na hora de manter o time unido. E enquanto o Davos reclamava pelo fato de ela já estar recorrendo à violência para tentar parar ele
ele de uma vez por todas. É aí que a galera já começa a falar que esses dois se lembravam, o Arthur e a Tessia, o que aliás fez com que todo mundo caísse na gargalhada. E graças a isso, é aí que a Tessia não tinha onde nem enfiar a cara. Por causa disso, bem na hora que o Stannard tava pulindo a sua arma, e isso meio que acaba atraindo a atenção do Durden, pelo fato de ele nunca ter visto esse tipo de arma antes. E por ter começado a ter algum tipo de atenção, é que o Stannard começa a se atrapalhar todo, falando que esse era o tipo de arma que ele tinha pedido para que os ferreiros fizessem, já que os poderes divergentes deles eram limitados, principalmente porque o Stannard tinha uma habilidade de conseguir armazenar feitiço em núcleos bestiais, o que fez com que o Adam achasse que aquilo poderia ser algo caro. Só que o que ele não contava era que o Stannard tinha sido trazido para a guerra principalmente pelo Gideon, já que ele tinha apresentado ele ao Virion alguns meses antes. Mas ainda assim, mesmo que o Stannard continuasse no núcleo amarelo escuro, ele ainda conseguia ter uma certa dificuldade em termos de evolução, mesmo possuindo um poder de fogo e vento, nessa situação, fazendo com que ele não conseguisse armazenar a mana suficiente que ele precisaria em um combate de rotina, fazendo com que ele tivesse que provar que ele seria capaz de fazer tanto quanto qualquer outro soldado dentro do campo de batalha. E por causa disso, a Tess achava que o seu time era um dos mais impressionantes dentro daquela guerra para proteger o seu país, o que particularmente fazia com que ela ficasse muito orgulhosa. E ao pensar em tudo isso, é aí que ela já achava que isso era o que fazia com que eles não pudessem ser tirados da sua posição. Bem na hora que ela já pergunta para Ellen o que eles estavam fazendo ali, e ao dizer que eles tinham acabado de voltar da muralha, é que ela já fala que mesmo a situação naquele local tão difícil, ainda assim eles foram convocados para aquela área, fazendo com que provavelmente o pior ainda estava por vir. Desse modo, com a gente já encerrando esse capítulo 168 de The Beginning of the End. Mas então, galera, o que vocês acharam desse capítulo? Eu já aviso que provavelmente o que a Ellen deve estar avisando a Tessia que tá por vir é uma masmorra que deve estar cheia de vários híbridos ou mutantes que tinham lá dentro do local para onde eles estão prestes a ir, fazendo com que logo depois eles tivessem que encarar uma ordem gigantesca dessas criaturas. Só que mais pra frente a gente vai descobrir que todos eles vão ficar surpresos quando eles chegarem no local, já que lá dentro eles não vão encontrar nenhuma besta de mana zanzando pelo local. E tudo isso pelo simples fato de que a gente vai ter o Prota em cima de uma pilha de cadáveres de besta de mana, só esperando pela chegada deles, como se fosse algo completamente normal. E só pra explicar uma coisa, galera, na hora que a Tess bota o olho no Arthur, ela já fala o nome dele, mas ao mesmo tempo ela já tava apavorada, porque o nosso Prota já tava com uma intenção assassina que provavelmente até as lanças já considerariam ele uma ameaça naquela altura do campeonato. Mas é claro, se você quiser ver quando tudo isso acontecer dentro da obra, você tem que estar inscrito no canal, deixar o like, compartilhar pra geral que não conhece ou não deu uma olhadinha na obra, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. E pessoal, se agora vocês quiserem achar o canal, é só falar digitando na barra do YouTube @Experimento Geek tudo junto. E se vocês quiserem, eu vou estar deixando uma playlist com 3 vídeos de debate para vocês estarem dando uma olhadinha. Fechou? Então por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.